Bom, então o tema, né, é quando a vida se torna insuportável, né? O uso de substâncias como tentativa de regulação emocional, né? Você conseguiria colocar aquele vídeo? De avião, continua com medo de avião. Tô com menos medo agora. Com 4 doses eu já tô andando. Antigamente com 4 era garrafa. Eu com 4 doses tô conseguindo viajar Rio São Paulo, esse eixozinho. Aonde? Eu vindo de Cascavel, aí o voo parou aqui em São Paulo, ficou uma hora esperando e nada. É aquele negócio, né? Quando o negócio vai cada vez ficando mais, é porque você fica esperando. Se voasse logo, mas fica esperando, você sabe que você vai voar. Aí você fica naquele negócio, aí já viu. Ele falava justamente sobre a dificuldade de lidar com as angústias, com as dores emocionais, e quando o uso de alguma substância entra, né, como regulação. E esse vídeo, né, o Tim Maia está falando, né, nesse programa, que ele tinha medo de voar de avião, né? E ele fala claramente que está tocando especificamente no tema, né, que a gente está trazendo aqui, o medo de voar. Como ele lidava? Ele bebia, né? E aí tem um pedaço aí que ele fala, né? Poxa, mas se fosse rápido, ainda tem que ficar esperando, né? Ou seja, ali está mostrando, né, o tamanho da ansiedade que ele ficava, né? E como ele lidava, como ele deveria lidar com aquilo num processo de pegar um avião, né? E de entrar no voo, de tudo aquilo que a gente sabe, né, que acontece, e que ele encontrou essa forma para lidar com essa angústia, com esse medo, né? Então esse vídeo me chamou a atenção e aí eu separei ele aqui para trazer como um exemplo, né, do nosso tema. Pode passar 2, né? Por favor. Tá. E aí, falando, né, a gente deu um exemplo aqui, falando do Tim Maia, mas falando de uma forma mais ampla, de que dor é essa, né? De onde vem essa dor, né? A gente está falando de uma dor psíquica, né? De uma dor emocional que não é fácil de identificar, né? A gente sabe que tudo que a gente fala em relação à saúde mental, a gente está falando de questões muitas vezes subjetivas e que são até colocadas às vezes como uma forma preconceituosa, né, de estigma socialmente, porque você não consegue fazer um exame, identificar, né, através de um exame, que essa pessoa está com medo, que ela tem depressão ou que ela tem ansiedade, né? Então, a gente está falando de uma questão subjetiva e quando a gente fala da sociedade, a gente entraria num estigma de preconceito, né? Então, de onde vem essa dor, né? O que eu acho que é importante a gente pensar que nós somos seres sociais. E, enquanto seres sociais, nós temos a necessidade de pertencimento, né? Nós temos a necessidade de fazer parte. Começando ali no nosso núcleo familiar, né? Que é onde a gente começa a ter noção de consciência de sujeito, de indivíduo, né? E depois ele vai se estendendo de acordo com as nossas relações, né? De acordo com as possibilidades de cada pessoa, cada indivíduo, né? Isso aí vai depender de uma situação de... Como é que eu vou usar o termo aqui? De condição mesmo, né? Porque a gente sabe que o uso de substâncias ele tem uma relação direta com a vulnerabilidade, né? Então, quando a gente fala disso, né, vulnerabilidade, a gente também fala de acesso. E quando a gente fala de acesso, a gente fala de condições sociais, né? Então, eu estou falando isso porque, dependendo da onde da história de vida desse indivíduo, ele vai ter mais dificuldade em determinados acessos, né? Dependendo do histórico familiar, esse indivíduo vai ter dificuldade de chegar num colégio, né? Ou se ele chegar também, ele vai ter pouco recurso, né? Da própria família, enfim, né? Só para a gente ter uma ideia dessa questão, né? Então, com essa necessidade de pertencimento, né? A gente vai tentando ali se enquadrar. Então, a gente precisa sentir parte de algo e a gente precisa se sentir também reconhecido. A gente precisa sentir
validado nas nossas dificuldades, né? E isso não é uma coisa fácil, né? Nenhuma família vem com um manual, né, de como lidar com uma dificuldade de um filho, né, de um processo de educação. Não é uma coisa fácil. Então, o uso de substância entra, às vezes, nessa lacuna que existe, né, quando esse indivíduo não consegue encontrar alguém que escute com seus medos, com as suas angústias, com as suas preocupações, né? E isso começa desde a infância, né? Desde a infância, quando ele vai ali tentando ser compreendido, tentando compreender, né? Por que as coisas acontecem ali na casa dele, na família, né? Se a gente falar aqui de um ciclo, de um outro grupo, né? Que o indivíduo começa ali também a se constituir, que seria o grupo da escola, certo? Existe também ali já uma dificuldade, se esse indivíduo não tiver, por exemplo, hoje em dia a gente fala da questão da neurodiversidade, né, do autismo. Então, a gente sabe que é um indivíduo que ele tem poucas condições de habilidades sociais, certo? De diversas formas. Então, o que existe com esse indivíduo? Existe a tendência dele ser colocado de lado, né? Dele ser olhado como uma criança diferente, né? Dele ser colocado numa condição, às vezes, de estarem rindo dele, né? Então, eu estou dando esse exemplo aqui, mas é claro que existem vários outros, né? Porque pode existir ali uma dificuldade que não tem a ver com a neurodivergência, dessa criança de se posicionar, de se colocar, de conseguir dialogar com um colega, né? E tudo isso pode dificultar a possibilidade dele fazer parte de um grupo, certo? E aí ele vai ficando enfraquecido. E o que geralmente pode acontecer? Quando esse indivíduo ele não consegue ali se enquadrar com um grupo, ele continua buscando um lugar no mundo, né? E qual é o lugar aonde provavelmente as pessoas vão aceitar qualquer um, sem julgamento? Qual é o grupo? O grupo da galera que usa. Porque o carro-chefe daquela galera é o uso, né? Então, se você usar, você pode fazer parte dessa galera, né? Então, estou dando aqui um exemplo, né, de situações que podem ocorrer, que, de alguma forma, abrem uma brecha para um indivíduo começar o uso de substâncias, né? E pensando nisso, né, uma coisa que eu aprendi, né, com um psicólogo que eu trabalho já há muitos anos, né, que é um grande professor, meu colega de trabalho hoje, e a gente ouvia muito, né, lá atrás falar de palestra de prevenção ao uso de drogas, né? E a gente sempre tinha, né, eu tinha, e algumas pessoas, de entender que falar sobre prevenção do uso de drogas é você falar lá de substâncias que fazem mal, que causam danos, né? Você citar exemplos e tal, né? E com esse amigo, né, eu aprendi, né, que, na verdade, isso é uma coisa que tem uma condição de um indivíduo absorver como uma mudança no estilo de vida dele muito pequena, né? Falar que algo faz mal. Qual é a forma mais adequada de você promover a prevenção do uso? Conseguindo dar condições a esse indivíduo de, antes dele chegar ao uso, ter acesso a grupos saudáveis. Esportes, estudos, e ali, né, você está sempre ali tentando alinhar com que ele consiga se enquadrar ao máximo dentro daquele grupo. Então, o que fortalece um indivíduo na prevenção não é você dizer que a droga faz mal, certo? O que fortalece ele é você dar a ele uma condição, né, de participar de um grupo, né, que distancie ele do uso de substância e aproxime ele de uma qualidade de vida. Imagine poder criar o que quiser, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44, uma plataforma completa de criação com IA.
feita para qualquer pessoa com uma ideia e vontade de fazer acontecer. Você descreve o que quer e vê sua ideia tomar forma. Planeje, personalize e leve sua criação para onde quiser. De ferramentas feitas só para você, a plataformas prontas para atender milhares. De projetos pessoais a sistemas de nível empresarial. Tudo já vem pronto para usar. Um novo jeito de criar, onde você vai tão longe quanto sua imaginação permitir. Você pode imaginar? Transforme seu sonho em realidade. Certo? Porque o que falta muitas vezes para o indivíduo é habilidades sociais. Habilidade de lidar com as suas emoções, com os seus pensamentos e de dialogar diante das dificuldades de relacionamento, né? Então, é isso que geralmente é essa dor. Quando a gente fala da dor, né, que se torna insuportável, é a angústia, né, é a vergonha, é se sentir diferente de um grupo e você não ter alguém ali que te acolha, né? Se você não consegue se enquadrar muito e aquilo vai se tornando uma bola de neve, se você não tem um familiar que perceba essa dificuldade, né, que acompanhe, que tente ali de alguma forma orientar esse filho, fortalecer essa dificuldade dele, né, ele vai tendo essa vulnerabilidade que pode abrir brecha, tá, para o uso de substâncias, né? Então é uma inadequação, né, desse indivíduo. Quando a gente fala dessa dor, né, que ela muitas vezes é o caminho, né, que é aberto para o uso de substância, a gente está falando dessa inadequação do indivíduo consigo mesmo e com aonde o núcleo social aonde ele convive. Então, aqui embaixo tem uma observação assim: a substância não é o problema inicial, ela é a tentativa de solução. Ou seja, o indivíduo que não sabe o que fazer, o uso de substâncias entra como ferramenta para ele lidar com essa angústia, esse vazio, essa inadequação, né? Então, a substância entra não como um problema, entra como uma solução para esse indivíduo. Eu estou falando de questões inconscientes, certo? Pode passar, por favor, Agatha? E aí, quando essa dor é intolerável, né? O que acontece nesse processo do uso para se tornar um problema, né? Quando o uso deixa de ser um uso recreativo e ele passa a se tornar um problema. Como isso acontece, né? É claro que a gente está falando aqui de fatores que são que promovem, né? Fatores que facilitam aquele indivíduo a se desenvolver um transtorno por uso de substância, né? São vários fatores, né? São fatores sociais, psicológicos, né? Emocionais e da predisposição do organismo, né? Que existe essa diferença também, que nem todos têm isso. Então, né, nesse catavento aqui, ele sinaliza o ciclo, a dor emocional, né, um pouco daquilo que a gente falou anteriormente, e aí, como estratégia de compensar essa dor, né, a ferramenta que aparece para ele é o uso de substância. Esse uso promove o alívio dessa angústia, né? E depois vem as consequências disso, né? Então, uma coisa que é importante a gente falar de que uma das condições que geram o uso problemático, né, que geram um transtorno por uso de substância, é a capacidade, aí a gente está falando de uma questão fisiológica, né, do organismo, do cérebro, de se adaptar àquilo, né? Tem a tolerância, né? Tem a questão da tolerância, que quanto mais você usa, mais o seu organismo pede. E aí se aumenta a quantidade de doses, ou o indivíduo pode migrar para outras substâncias, sempre no objetivo de obter ali uma sensação de alívio, de prazer, né? Então, o que causa o problema na questão fisiológica, né, do organismo
O cérebro, né? O nosso cérebro, ele funciona da seguinte forma. Ele faz aquilo que ele percebe que nós temos interesse em fazer sempre, né? Na verdade, ele faz não. Ele pega aquilo que nós temos interesse em fazer, que nós repetimos, né? E transforma aquilo numa memória automática. Ou seja,